Todos acharam? Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 12. Quem aqui é 12? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Eu queria que ficasse gravado em ênfase o versículo 12 que diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Queridos, a Páscoa é a celebração da nossa libertação espiritual através de Cristo Jesus. Amém? É um motivo de grande alegria, porque esta libertação espiritual que vem pelo perdão dos nossos pecados, ela representa a solução para tudo nas nossas vidas. A Bíblia diz que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos espiritualmente escravizados pelo mal. Isso está escrito em Romanos 6,17. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora éreis escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados, fostes feitos servos da justiça. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos escravizados pelo pecado, estávamos separados de Deus e não podíamos nem nos relacionar com Deus, nem tampouco viver num contexto de verdadeira liberdade. Por quê? Porque nós éramos escravos das paixões humanas. Nós obedecíamos ao nosso ego, nós buscávamos tão somente os interesses, os desejos, as paixões do nosso coração humano, pecaminoso, e nós também acabávamos sendo enlaçados e usados pelo maligno para más obras. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca enganou? Quem aqui nunca traiu? Quem aqui nunca roubou? Quem aqui nunca adulterou? Quem aqui nunca praticou idolatria ou avareza?
Todos nós tivemos esse passado. E esse passado de pecado nos escravizava. Porque o que é que escraviza desde o espírito o homem? O que é que pode produzir escravidão espiritual na vida do homem? Jesus responde também essa pergunta, falando do mesmo tema. João 8,34 diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse isso aos fariseus. E é só nós queremos enxergar a ilustração dessa realidade espiritual, é nós olharmos para o mundo. O que a gente vê no mundo? Nós olhamos para a humanidade e vemos como há tantas pessoas escravizadas e oprimidas por coisas das quais elas não conseguem se libertar. As pessoas todas gostam de dizer que elas são livres. Existe até um apelo publicitário em cima disso: seja livre, fume free, né? Free é um cigarro que tem um nome, liberdade. Mas a pessoa fuma free e fica escravo do cigarro depois, não consegue se libertar dele. Então, o pecado escraviza, e ele escraviza no campo espiritual. Quantas pessoas estão por aí tentando se reencontrar com Deus, tentando se reconciliar com Deus, mas estão escravizadas, estão enganadas, iludidas e espoliadas por falsas religiões, por seitas, por obras de fanatismo, por religiões idólatras, por religiões mortas. Toda religião que não fala de ressurreição, toda religião que não prega Cristo ressurreto, toda religião que não abre ao homem a possibilidade de sonhar ou de crer na vida eterna, é uma religião morta. E é um falso ensino. Há muitas pessoas que elas pensam estarem servindo a Deus em religiões. Religiões que as estimulam a fazer boas obras, a praticar boas obras. E nós, como filhos de Deus, precisamos praticar boas obras, mas as boas obras não levam à salvação. O que traz o perdão dos pecados, o que faz com que nós sejamos realmente chamados filhos de Deus, é termos recebido pela fé a salvação, através da graça, através do mistério da cruz, que nos faz filhos de Deus. Amém? A salvação não vem por obras. A salvação é graça de Deus, a salvação é dada pela fé em Cristo Jesus. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, quando você crê que Ele veio a este mundo e pagou na cruz o penhor, o preço pelos nossos pecados, então, se nós cremos nesse sacrifício, se nós recebemos esse sacrifício, nos reconhecendo necessitados dele, o que acontece? A nossa vida é perdoada e é reconciliada com Deus. E aí, a vida de Deus vem habitar o nosso espírito. Amém? Então, o que nós estamos celebrando hoje é isso. A libertação espiritual que nós recebemos de todos esses enganos, de todas essas falsas religiões que levam as pessoas por caminhos tenebrosos. Eu tenho, né? Uma parte da minha família que eu tentei evangelizar. São parentes distantes, é uma prima minha, assim, por parte de avô. E eles tiveram uma vida difícil. Havia assim um histórico de neuroses na família. E por causa talvez desses problemas emocionais, psicológicos, os filhos desse casal, desses nossos primos, eles buscavam muito a Deus, eles tentavam encontrar Deus nas religiões, principalmente nas religiões orientais. E eram 3 primos diretos assim: Astrid, a mãe, a Isabela, a filha mais velha, e o Fernando, o filho mais novo. E eles todos tinham esse lado místico, esse lado voltado para a nova era, esse lado voltado para seitas, para religiões orientais. E não a mãe, mas os filhos chegaram a ir para a Índia para serem discípulos do Rajneesh. E eles eram filhos de um engenheiro muito bem sucedido, que através da sua carreira de engenheiro bem sucedido, construiu um patrimônio, tinha apartamentos, tinha casas, tinha sítio. Eles tinham um pedaço de terra num lugar muito nobre, numa cidade do interior,
e aquele sítio valia bastante. Mas o que aconteceu? O envolvimento com esse falso profeta, com essa falsa religião, fez com que a vida deles começasse a entrar num processo de derrocada, a ponto de que eles começaram, depois de ter ido à Índia, começaram a usar drogas. E não tendo aqui a possibilidade de se relacionar com essa religião, meu primo mais novo, ele procurou um outro caminho aqui, ele foi se envolver com o Santo Daime. E depois eles começaram a insistir com a mãe que desse a herança para eles. E a herança foi vendida, todos os imóveis, e foi dada a eles. E eles acabaram com todo o recurso que eles tinham, dando tudo para o Santo Daime, e ficaram assim numa situação financeira muito difícil. Hoje o que restou é só uma casa onde eles moram, onde a mãe fuma maconha junto com os filhos. Tem inúmeros cachorros da rua que por compaixão eles cuidam, mas é uma casa cheia de cachorros. É uma casa que vive debaixo de maldição, porque você imagina o que é uma casa com 10, 15, 20 cachorros que vêm da rua e que andam pelos sofás, que fazem xixi dentro da casa, que ali se alimentam e que também fazem pela casa inteira as suas necessidades. Então, quando as pessoas se envolvem com algo espiritual, maligno, que tem aparência de coisa boa, elas estão enlaçadas, elas estão escravizadas por uma obra de engano. E elas pensam que ali elas estão em comunhão com Deus, mas na verdade elas estão envolvidas, enlaçadas pelas trevas. E o que aponta essa malignidade desse tipo de busca, desse tipo de relacionamento espiritual, são os frutos. Se eles estivessem realmente ligados a Deus, a vida deles estava sendo restaurada e melhorada, como está sendo a sua. Mas começou um processo horrível, a ponto desse menino, o Fernando, o mais novo, tentar suicídio algumas vezes. E hoje eu vou ser franco para vocês, eu que dei Bíblia de presente, eu que evangelizei, eu que convidei para as reuniões da igreja, eu nem sei qual é o destino deles, eu perdi contato com eles, mas se eu conheço a Deus, eu acredito que depois dessa história tão trágica, de tantos problemas, de tanto sofrimento, dor, perdas e escravidão, Deus deve estar fazendo uma obra de salvação por lá. Eles moram em Florianópolis, e eu perdi contato com a família. Mas eu quero ilustrar, o que pode acontecer quando as pessoas, mesmo que em busca de Deus, elas se envolvem com religiões mortas, com religiões falsas. O que vai produzindo isso na vida delas? As pessoas começam a ficar alienadas, elas são roubadas do seu discernimento, do seu raciocínio, e elas começam a viver um engano, onde não só a mente delas é totalmente distorcida em relação à vontade verdadeira de Deus, como elas ficam ameaçadas até de morte. Vou falar de um outro exemplo, do que acontece às vezes nas seitas, do que acontece quando o homem entra nesse laço de idolatria e de fanatismo. Quem se lembra de um pastor americano chamado Jim Jones? Ele só é um entre tantos outros, que fundaram suas próprias religiões, que pegaram um pouco da palavra de Deus e que começaram a pregar a palavra de Deus, mas mesclando com seus próprios interesses, mesclando isso com uma doutrina de pecado, porque eram pessoas não verdadeiras e não salvas, então pregavam a palavra de Deus por mente, por sabedoria humana, mas não tinham uma experiência com Deus, e sendo usados pelo maligno, sendo usados pelo diabo, acabaram levando muitas pessoas que elas fizeram seus seguidores para a morte. Preste atenção, todos aqui que quiserem, muitos já decidiram isso, mas todos que quiserem podem ser meus discípulos. Mas ser meus discípulos não significa que você vai ser uma pessoa que vai obedecer a tudo que eu falar cegamente. Tudo que eu mandar você fazer que não tiver de acordo com a palavra de Deus, me desobedeça, por favor. Porque você pode ser meu seguidor e meu discípulo, mas na verdade Deus me usa para fazer de você um seguidor e um discípulo de Jesus Cristo. E quem segue ao homem, quem obedece cegamente ao homem, é escravo, mas quem
obedece cegamente a Cristo é livre. E eu te digo, bem-vindo à liberdade, porque Deus te chamou para ser discípulo de Jesus. Jim Jones, num laço espiritual, fez discípulos para si e conseguiu persuadir aquelas pessoas todas a se devotarem tanto àquela filosofia, aquelas ideias que ele plantava no coração das pessoas, que a última ideia que ele plantou é que as pessoas todas deveriam cometer suicídio. E todas elas se mataram, foi uma morte coletiva. Centenas de pessoas morreram, vítimas de um laço espiritual maligno. No campo emocional, existem também pessoas escravas de sentimentos, pessoas escravas de pensamentos, pessoas escravizadas pela rejeição, pela baixa estima, pelas carências humanas. São pessoas que depositam a sua felicidade em outras pessoas. São pessoas que acham que vão ser felizes se casar com fulano e se casar com Beltrano, se for correspondido pelo amor desse ou pelo amor daquele. Isso é um princípio de idolatria que traz à alma deformidades, traz à alma uma carência anômala, uma carência patológica, emocionalmente falando. Então existem muitas pessoas que vivem escravas, por exemplo, de um amor não correspondido. Existem pessoas traumatizadas pelo abandono, traumatizadas por desilusões amorosas. E essas pessoas, em vez de elas viverem a realidade de buscarem alguém para ser felizes com alguém, elas ficam lá escravizadas daquele amor que se foi, ou daquele amor que nunca se estabeleceu, que nunca existiu. Existem pessoas que vivem esse tipo de coisa, né? São problemas de ordem emocional. E fora isso, muitas síndromes, né? Síndromes emocionais, de pânico, de bipolaridade, tantas coisas que são problemas emocionais. Alguns de fundo físico, uns com relacionamento à estrutura física do ser humano, e outras que aí são problemas neurológicos, né, no primeiro caso, e outras são coisas, na verdade, só de relacionamento, de desajustes no psique, desajustes na estrutura psicológica, na estrutura emocional das pessoas, que as fazem viver como escravas, viver escravizadas por pensamentos, por sentimentos, por ideias equivocadas. Eu nunca vou ser feliz, eu sou feia, por isso ninguém vai me aceitar, eu não sou uma pessoa agradável, por isso todo mundo me rejeita. E essas pessoas, elas são pessoas com a sua vida marcada e com a sua vida escravizada por esses traumas, por essas desilusões e por essas fortalezas construídas pelo mal na mente delas. Quando elas conhecem a Cristo, elas são completamente libertas, porque Deus remove toda a deformidade da mente humana, das emoções humanas, nos substituindo os pensamentos pelos pensamentos de Deus. Ele nos dá a boa mente de Cristo. Você tem a boa mente de Cristo. Por isso seus pensamentos e as suas emoções são saudáveis, são equilibradas, são ajustadas para o cumprimento da vontade de Deus. E o cumprimento da vontade de Deus na sua vida é que você seja feliz. Você recebe isso? Dá um aplauso a Jesus, por favor. Estamos falando de prisões no espiritual, no emocional e no físico. Quantos já viram prisões físicas? Muitos estão atrás das grades, mas nem é dessa prisão que eu estou falando. Às vezes a pessoa está livre assim, não está presa, não está na cadeia, mas ela é escrava, ela é prisioneira. Pessoas dependentes de remédios, só dorme se toma remédio, só fica bem, só consegue não ficar nervoso tomando antidepressivo. Outro dia eu também conversando com uma pessoa da minha família, essa pessoa disse assim: olha, está vendo o que é isso aqui? Eu falei: o que é isso aí? Ele disse: isso aqui é a minha pílulazinha da felicidade. Eu falei assim: como assim?
eu tenho que tomar isso aqui para eu ficar de bom humor, para eu não ficar nervoso, para eu ter alegria, né? E aquilo me chocou. E essas coisas, elas vêm ser reveladas para nós, para a gente entender o quanto a gente precisa orar, queridos, e interceder pela salvação da nossa família. Porque existem muitas pessoas, mesmo no seio das nossas famílias, escravizadas por tantas coisas, né? Pessoas dependentes químicas de drogas, cocaína, maconha, crack, cigarro, bebidas, alcoolismo. Tantas dependências químicas são vícios que têm como pano de fundo uma ingerência, uma influência espiritual de um governo maligno sobre a mente das pessoas, o exercício, o cumprimento de uma maldição na vida das pessoas, porque o pano de fundo de tudo isso é espiritual, mas na verdade aquelas pessoas, ainda que sejam livres, elas têm a sua vida alterada, a sua vida não cumpre o curso normal da vida, que é uma pessoa ser ajustada emocionalmente, que é uma pessoa ter uma família, que é a pessoa ter um trabalho, que a pessoa poder sustentar o seu lar, sua casa, que a pessoa poder gerar filhos e poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é edificando. São pessoas que estão escravizadas pelo diabo e elas são arrastadas numa rota, numa trajetória de autodestruição e de destruição de tudo que tem em volta. A gente tem uma clínica que recebe pessoas que são dependentes químicos, e a gente, ao longo de anos aí trabalhando com isso, a gente verifica que de vez em quando a família não quer nem saber mais da pessoa. Fala assim, por favor, ele já destruiu a nossa vida. Já acabou, está acabando com tudo que é nosso. Nós não temos mais paz, nós não temos mais tranquilidade, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais nada. Então, por favor, faz alguma coisa com essa pessoa para que ela seja liberta. E existem vários níveis, né, de dependência física. São as dependências químicas, são as dependências sexuais. Existem pessoas que são compulsivas sexualmente. Algumas nem por princípio de realização. São pessoas que não chegam a praticar sexo com outras pessoas, mas elas são compulsivas em relação à pornografia. Não conseguem ficar um dia sequer sem se colocar diante da internet, em sites pornográficos, para ficar se alimentando daquela impureza espiritual, daquela imundícia espiritual. E ficam escravizadas por isso. São pessoas compulsivas. São pessoas que não conseguem ter paz, não conseguem viver bem, se não for através do sexo. Tem algumas que elas não conseguem nem separar a hora de fazer isso. Há pessoas que nessa escravidão do pecado, da imoralidade, da sensualidade, elas perdem o seu emprego, porque o gerente, o patrão, pega a pessoa abrindo um site de pornografia no meio do ambiente de trabalho. O que faz uma pessoa se comportar dessa forma tão inconveniente? O fato dela não se dominar, o fato dela não conseguir ficar sem aquilo. Então é um vício, se tornou um vício, se tornou uma dependência, que é espiritual, que é emocional e que é física. São escravidões. Pessoas, você pensa que é só de coisa muito ruim, né? Mas tem gente dependente de coisa boa também. O trabalho é uma coisa boa? O trabalho é uma coisa boa? O trabalho é uma coisa boa. O trabalho é uma parte da vida do homem. Mas tem gente que consegue fazer o trabalho, que é uma coisa boa, se tornar uma coisa ruim. Por quê? Porque existem pessoas que fazem do seu trabalho um vício. São pessoas dependentes do trabalho para a autorrealização. Só consegue ficar bem, só consegue ficar feliz, só consegue se sentir útil se estiver trabalhando. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam workaholics, elas são como um dependente químico, um dependente de bebida, por exemplo, um alcoólatra. Tem gente que é trabalhólatra. Trabalhólatra, num termo americanizado, workaholic, né? A pessoa é um viciado em trabalho, como alguém que é viciado em bebida. E o
que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, se elas pararem de trabalhar, elas ficam tristes, elas ficam deprimidas, elas ficam inquietas. Tem gente que tira férias, escute isso. Tem gente que tira férias, aguenta um dia por causa da família, 2 dias por causa de todo o conceito, você tem que descansar, você tem que tirar férias, a empresa quer que você descanse, a empresa precisa que você volte para o trabalho renovado, ele aguenta o primeiro dia por causa da família, o segundo dia por causa da empresa, no terceiro dia ele fala assim, eu não aguento mais, eu preciso voltar e eu vou trabalhar. E aí ele inventa alguma coisa para fazer. É verdade o que eu estou falando para vocês. Tem gente que não consegue tirar férias. Um dia eu conversando com um português da padaria, ele disse assim para mim, eu há mais de 20 anos não tiro férias. E eu falei comigo, pensei comigo, tu não sabes o que estás perdendo, porque férias é uma coisa de Deus. Até Deus tirou férias depois que fez o mundo. Vamos dar um aplauso a Jesus? Ele estava se ufanando daquilo, por quê? Porque o trabalho se mesclou com a vida dele de uma tal maneira que o nome dele era trabalho. Amém? Tem pessoas que não conseguem entender que a vida que Deus quer que nós vivamos é uma vida onde há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo para você estar com Deus, como agora. Tem tempo para depois você ir almoçar com a sua família, curtir os seus familiares, olhar para o sorriso dos seus filhos em volta da mesa, né? Desfrutar de alguma coisa gostosa, se alimentando, comendo, porque esse é um dos prazeres da vida. Descansar, se divertir, passeando com seus familiares, ou compartilhando a vida de Deus com algum amigo seu, com alguma família, sua amiga, com discípulos. A vida é gostosa, queridos. Mas tem gente que não consegue viver essa liberdade, não consegue ter esse equilíbrio, porque elas fazem parte de um mundo neurotizado, onde as pessoas pensam que são livres, mas na verdade elas são escravas do pecado e elas sofrem. O povo que está lá no mundo não sabe que é escravo, mas é escravo. Amém? E você pode perguntar para mim, apóstolo, a solução para tudo isso? A solução é justamente o que nós estamos celebrando hoje. A nossa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal. O sacrifício que por nós foi oferecido a Deus, Jesus Cristo na cruz do Calvário. A possibilidade de libertação total para as nossas vidas. A possibilidade de libertação para a vida de todos os seres humanos. Amém? Você não quer aplaudir Jesus por essa provisão? Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso não é história, isso é um fato. É um fato tão verdadeiro e tão poderoso que é suficiente para mudar a sua história, que é mudar a sua vida hoje, mudar a sua vida, a vida da sua família. É uma verdade tão poderosa que ela é suficiente para quebrar todos os seus cativeiros e te fazer uma pessoa livre. Olha, não há por que você ficar oprimido, por que você ficar escravizado por nada nem por ninguém. Porque o preço pela sua libertação já foi pago na cruz do Calvário. Cristo, de fato, morreu para que você fosse livre. Então você não precisa ser escravizado nem no espiritual, nem no emocional, nem no físico, nenhum tipo de dependência, nenhum tipo de grilhão, nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de prisão vai ficar sobre a sua vida. Principalmente se você quiser. Porque o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, o projeto de Deus de libertação do homem foi consumado. Mas depende de nós aplicarmos fé nisso. Depende de nós querermos ser reconciliados com Deus e nos tornarmos de escravos do pecado, nos transformarmos em filhos de Deus. Amém? A todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam quem? Quantos receberam Jesus? Quando nós cremos no milagre da cruz, quando nós cremos no mistério da cruz, quando nós cremos no milagre da ressurreição,
nós somos libertos. E eu quero te dizer, é um fato que Cristo Jesus morreu, e é um fato que também Ele ressuscitou, porque Ele está vivo e é o nosso libertador. Nós podemos ser livres. Quem aqui pode celebrar a sua liberdade plena no espírito, na alma e no corpo? Com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Uhul! Diga, eu sou livre. Diga mais forte, eu sou livre. Glória a Deus. Se o que escraviza o homem é o pecado, o que o liberta? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Se o que escraviza o homem é o pecado, o que é que o liberta? Responda para ele, o conhecimento da verdade. Está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora não precisa falar mais não, pode voltar para cá. Era só para você fazer a pergunta e responder. Agora a pergunta já está respondida, que é o conhecimento da verdade. Agora volte para cá, porque eu vou te falar. Existe um versículo que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é mais do que receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem muitas pessoas que declararam Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. Mas conhecer a verdade, a ponto dela nos libertar, representa recebermos entendimento espiritual. Diga comigo, entendimento espiritual. Diga assim, Senhor, me dê entendimento espiritual acerca da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. É receber entendimento espiritual para conhecer e para praticar a vontade de Deus. Amém? Isso é mais do que uma confissão vazia de que Jesus é Senhor da sua vida ou de que você é um cristão. Isso é você receber a palavra revelada no seu espírito para transformação interior e para mudança de história de vida, para mudança de estilo de vida. Amém? Quando a palavra de Deus de fato entra no nosso espírito, ela começa a nos transformar. Ela começa a anular o poder da nossa velha natureza, tendenciosa ao pecado, e consequentemente a essa escravidão pelo pecado, e ela começa a nos fazer livres. Ela começa a nos ensinar sobre arrependimento, ela começa a nos ministrar sobre perdão, ela começa a nos capacitar em relação ao amor. Então, nós vamos sendo feitos por Deus novas criaturas, e vai se manifestando em nós, não a natureza do pecado, mas a natureza da santidade e da soberania de Deus. Amém? Se o pecado nos escravizava, a libertação que nós recebemos em Cristo vai nos fazer soberanos. Você vai ser soberano nos seus sentimentos, a ponto de não depender de ninguém para ser feliz nessa terra. Porque a única pessoa de quem você vai depender é o Senhor. Amém? Você vai ser soberano na sua vida material. Por quê? Porque você não vai ficar dependendo de pessoas. Você vai entender de uma vez por todas que toda provisão que abastece a sua vida, que supre as suas necessidades, que dá a você a possibilidade de ser uma pessoa próspera, ela vem de Deus. Amém? Deus é o teu supridor. Ele é Yahvé Jireh. E eu declaro que pela misericórdia, pela bondade, pela generosidade, pela glória e riqueza dele, todas as suas necessidades serão supridas com abundância em Cristo Jesus. Você foi liberto da escravidão, da ruína, da pobreza, da miséria, da escassez. Pobreza está relacionada à avareza, e por causa da avareza de alguns, muitos estão vivendo na miséria. Você consegue compreender isso? Por causa da ganância e da avareza de poucos, milhares de milhares, milhões estão vivendo aí debaixo das pontes, nas favelas. Então o que escraviza o homem está comprovado, é o pecado. Mas o remédio para o pecado também já foi trazido para a terra.
Graças a Deus por isso. Amém? O remédio para o meu e para o seu pecado, o remédio para o pecado da humanidade inteira, é o sangue de Jesus derramado na cruz. E esse sangue nos libertou. Esse sangue tem poder para nos libertar e vai libertar muita gente aqui hoje. Em nome de Jesus. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Representa, nós sermos libertos pelo poder da palavra de Deus. Mas a palavra que entra no nosso espírito, a palavra que produz dentro do nosso espírito vida, e vida plena, vida segundo os princípios da palavra de Deus. Queridos, não adianta nós sermos conhecedores da palavra, porque conhecereis a verdade vos libertará, fala de prática, fala de uma vida segundo a justiça, fala de conhecer a verdade por experiência de obedecê-la. Amém? É por experiência que você vai conhecer a Deus, por ver que é bom crer nele, por ver que é bom obedecê-lo, por ver que ele criou caminhos perfeitos, santos, puros, retos, benditos, pelos quais nós devemos andar. E quando nós colocamos tão simplesmente o nosso pezinho nesse caminho aí, a nossa vida já começa a ser restaurada, a nossa vida já começa a ser transformada, e ela vai sendo trabalhada dessa forma até a plenitude. Quantos creem nisso? Eu quero te dizer, não fique aí sendo escravizado, sendo oprimido e roubado pela ideia de karmas. Eu nasci para sofrer, eu estou aqui para ser um homem de dor e sofredor igual a Cristo, porque o sofrimento faz parte sim da vida do ser humano, mas Jesus sofreu na cruz do Calvário para que você não precise ficar sofrendo. Você consegue compreender isso? Então você tem direito a ser feliz, você tem direito a ter paz, você tem direito a ser livre, você tem direito a ter saúde, você tem direito a ter uma família, você tem direito a ser próspero, você tem direito de ser uma bênção. Quantos recebem? Por favor, dê um aplauso a quem promulgou esse direito para nós. Ele é digno de receber a nossa adoração, a nossa gratidão. Amém? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Significa a libertação que vem quando a gente não só é ouvinte da palavra, mas quando a gente é praticante dela. Amém? Vou te dar uma dica de sucesso. Quantos querem ser homens de êxito? Levante a mão. Eu quero ouvir um amém dos homens assim. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui querem ser homens de sucesso? Quantos aqui querem ser mulheres de êxito? Então, ponha a sua vida em linha com essa palavra aqui. Obedeça o que está escrito aqui. Se esforce para vencer a sua natureza humana e obedecer tudo o que está escrito aqui, porque à medida em que você for dando esses passos de obediência, você vai começar a ver o agir restaurador, transformador de Deus, edificador de Deus, a ponto de que tudo vai melhorar, tudo vai crescer, tudo vai prosperar, tudo vai ser revestido de perfeição. Ontem o apóstolo Monteiro aqui no seminário, ele insistia numa frase dizendo: Deus é perfeito, Jeová é perfeito. E é verdade, é verdade. Ele é perfeito, e o objetivo dele é nos fazer também pessoas de vida aperfeiçoada. Deus não quer que você fique aí sofrendo. Há pessoas que, escravizadas por um pensamento maligno, equivocado, enganoso, mentiroso, ficam achando que a vida delas tem que ser uma vida de sofrimento, porque isso as purifica. Sofrimento não purifica ninguém, não. Sofrimento amadurece. Mas o que nos purifica é o sangue de Jesus. O que nos purifica é o arrependimento. Quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente pensa o que não devia, quando a gente fala o que não devia, a gente tem que ir lá se arrepender diante de Deus e ainda ir lá e pedir perdão para a pessoa a quem a gente feriu. Isso é liberdade, queridos. Uma pessoa livre, ela é livre do orgulho. Há pessoas que são tão orgulhosas que elas pecam e depois elas não conseguem ir lá pedir perdão para o seu irmão, a quem feriu, para o seu familiar, para o seu marido, para o seu pai, para o seu filho. Nós precisamos ser pessoas libertas. Amém? E Deus quer nos levar a um nível de libertação plena. E esse nível só é alcançado quando o homem serve a Deus. Aí eu vou voltar com você lá naquele início lá de Gênesis
Êxodo 3:12. Porque ali tem uma rema, tem uma revelação escondida, que agora não está mais escondida, porque Deus já me revelou. E eu vou contar para vocês todos. Todos nós fomos chamados para adorar e para servir a Deus. Amém? Mentiram para você, enganaram você dizendo que Deus era bravo, que Deus era um carrasco, que Deus era um juiz e que Deus estava com um chicote na mão, te esperando você se aproximar dele só para te dar umas chicotadas e depois te lançar ou no purgatório ou no inferno. É mentira. É mentira de um camaradinha que chama-se o pai da mentira, Satanás. Deus é misericordioso, Deus é bom, Ele te criou para ter comunhão com Ele, Ele te vê como filho e Ele quer você junto dEle, Ele quer você na presença dEle todos os dias, em nome de Jesus. Quem se alegra com isso? Dê um aplauso ao Senhor. E Ele não só nos quer na presença dEle, mas Ele nos quer servindo a Ele. Preste atenção. A libertação aqui hoje é profunda. Deus vai libertar a todos de algo muito sutil, escondido na vida do homem, mas que existe na vida de quase todos os homens. Êxodo 3:12. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Justamente no capítulo 12. Será isso uma coincidência? Acho que não. É revelação. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Você consegue compreender isso? Qual era o sinal da libertação? Qual era o sinal do respaldo de Deus sobre a vida de Moisés, tirando aquele povo do Egito? O momento em que Moisés conseguisse tirar aquele povo do Egito, algo iria se manifestar como característica na vida daquele povo. Aquele povo ia virar um povo servo de Deus. Amém? Preste atenção nisso. Vamos ler Romanos 6:17. O que está escrito lá? Mas graças a Deus, porque outrora éreis escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Então preste atenção. O homem, no projeto pleno de Deus, o objetivo dele é que ele deixe de ser escravo do pecado e passe a ser servo de Deus. E é importante que você entenda que existem níveis de libertação. Porque tem gente que pensa que está dentro da igreja e está liberto, mas não está não, continua escravo. Fique atento a isso. Não estou querendo colocar dificuldade na sua vida cristã não, só estou querendo tirar a dificuldade e te fazer entender a melhor parte, te dar acesso a um estilo de vida que te leve a uma vida plena, te dá acesso a um estilo de vida que vai fazer você ser integralmente agradável a Deus. O homem, ele só é de fato livre quando ele serve a Deus, porque quando ele decide no seu coração servir a Deus, Deus lhe dá insumos para isso, Deus lhe capacita através dos dons, do fruto do Espírito Santo, e faz com que essa pessoa seja liberta de um mal que assola grande parte dos homens na terra ainda, que é o egoísmo. O egoísmo. O homem pode adorar deuses estranhos, ele pode adorar ídolos, ele pode adorar imagens de escultura, mas ele pode adorar o seu próprio ego, o seu próprio umbigo. E sabe onde isso começou? Isso começou lá com o pecado de Lúcifer. Lúcifer estava lá na presença de Deus, adorando a Deus. Ele era quem? Um anjo de Deus. Ele era quem?
ele era um servo de Deus. E os olhos dele estavam no Criador. E enquanto ele estava com seus olhos no Criador, ele era livre para fazer tudo quanto ele tinha sido chamado para fazer. Ele era soberano, ele tinha até muitos anjos sob os seus cuidados, sob a sua orientação espiritual. A palavra diz que quando ele caiu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos dos céus. E isso aí é milhões de milhões de milhões de anjos, que hoje são demônios, porque foram destituídos da glória de Deus. Eram luz, agora são trevas. Estão aí atormentando essa humanidade escravizada pelo pecado, que está por ser liberta, para ser devolvida ao seu verdadeiro Senhor. E o que acontece? Lúcifer estava lá então servindo a Deus, e era livre para adorar a Deus, era livre para servir a Deus. Mas num determinado momento ele tira os seus olhos de Deus e olha para si. Ele olha para os seus próprios dons. Ele se envaidece, ele se ensoberbece por causa da sua beleza, por causa da capacidade, do poder que Deus tinha dado a ele. E ele, quando ele tira os olhos do Criador, ele olha para dentro do seu próprio coração e ele fica então escravo do seu ego, porque começam a conceber nele desejos, vontades próprias. Ele mergulha num projeto alternativo, num projeto particular, deixando o projeto maior, que era o projeto do Criador. E ele fica alheio à vontade de Deus, ele se torna escravo do seu ego. E ele começa então a trabalhar pelos seus desejos e vontades. Eu vou dominar sobre as estrelas do Altíssimo, eu vou governar sobre todos os anjos de Deus, eu vou ser igual a Deus, eu vou me assentar no trono de Deus. Ficou escravo de muitos desejos, de muitas paixões malignas, de muitas paixões pecaminosas do seu coração, porque nessa atitude, como um todo, em resumo, ele estava usurpando a glória de Deus. E Deus o precipitou para as trevas, e Deus o lançou na terra. E sendo ele lançado na terra, contaminou com esse pecado o homem. Então qual é um dos problemas da humanidade hoje? É o egoísmo. E só tem um jeito de você vencer o egoísmo e expurgá-lo de uma vez por todas da sua vida. É você decidir no seu coração viver para Deus e viver para fazer a vontade de Deus. Ah, Deus quer que eu sirva a Ele? Sim. E o que eu preciso fazer? Se tornar transporte da palavra que liberta. É tão fácil, é tão simples, é tão gostoso. Não tem mistério, não precisa complicar. Não fica preocupado porque se você vai conseguir ou não vai conseguir. Assim como Deus falou com Moisés, Ele fala com você hoje. O que Moisés disse? Moisés disse: quem sou eu para ir ao Egito e tirar de lá o teu povo? Quem sou eu para falar a Faraó e convencê-lo de libertar o teu povo? Deus disse para ele: não se preocupe, eu não estou me apoiando nos seus dons, nos seus talentos, na sua eloquência. Eu serei contigo. Sou eu que vou te capacitar, sou eu que vou te ungir, sou eu que vou te dar poder, sou eu que vou abrir, colocar na sua boca a palavra de libertação. Amém? Por favor, dê um aplauso a Jesus. Nenhum aplauso aqui é para mim, todos são para Ele. Ele é digno, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor, domínio e majestade. Amém? Então, queridos, há um nível sutil de escravidão hoje na vida dos homens. Há um nível muito sutil de escravidão na vida de muitos cristãos, de pessoas que estão dentro da igreja, que vêm à igreja, que frequentam a igreja. Elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, mas a palavra não tem efeito nelas. Por quê? Porque elas são pessoas escravizadas do ego. Elas vivem no pecado do egoísmo. Elas entram na igreja e saem do mesmo jeito. Elas entram na igreja e elas estão tão escravas do seu ego que elas confundem Deus com o gênio da lâmpada. Deus não tem nenhum desejo, Deus não tem nenhuma vontade para elas. A vontade delas é tão grande, a vontade delas é tão forte que elas não conseguem considerar que Deus possa querer alguma coisa delas também. E
nós precisamos nos arrepender disso. E pedimos que Deus nos liberte desse pecado do egoísmo, porque uma pessoa realmente está num processo franco, verdadeiro de arrependimento, santificação, libertação, quando ela começa a deixar de se preocupar consigo apenas e começa a se preocupar com os outros. E é isso que a visão nos ensina. Vivemos para servir a Jesus, vivemos para pregar a palavra de Deus, vivemos para ganhar as almas para Cristo, vivemos para fazer discípulos para o reino de Deus. Isso representa você ser livre, isso representa você ser saudável, você ser agradável a Deus, você ser soberano, você ser vencedor, vitorioso, próspero, satisfeito em todas as suas necessidades. Então eu quero te dizer, a questão da escravidão pelo ego humano, a escravidão pelo egoísmo que está aí no mundo, né? Existem muitas religiões mortas aí. Budismo, taoísmo, hinduísmo, catolicismo romano. Os católicos são cristãos, mas ainda estão cativos também da idolatria. Vão ser libertos em nome de Jesus. Está cheio de ismos por aí. Budismo, hinduísmo, taoísmo. Mas a religião que mais mata é o egoísmo. Porque tem muitos adeptos dessa religião. Pessoas que só vivem para elas mesmas. Pessoas que não têm nenhum tipo de compaixão ou de relação com o seu ser humano. Com o seu semelhante, perdão. E eu quero dizer, você foi chamado para viver algo diferente disso. Você foi chamado para ser livre de todo nível de ego, de toda prisão do ego. Você não será a semelhança de Lúcifer, um adorador de si mesmo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você está compreendendo o que eu estou falando? Só por revelação. E eu oro a Deus para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento. Para que Deus te faça compreender o que Ele espera de você. Que você não seja um cristão egoísta que vem na igreja só para Deus fazer a sua vontade, só para Deus te abençoar naquilo que você quer. Não, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, que é, através de te abençoar, através de restaurar a sua vida, através de fazer da sua vida um testemunho, Ele possa transformar você numa testemunha que vai anunciar as maravilhas dEle na sua vida para o mundo que está perdido. Você recebe? Então dê um aplauso a Jesus. A percepção disso é sutil, é só por revelação, é só por obra do Espírito, como está acontecendo aqui. Mas é grotesca a quantidade de pessoas assoladas por esse tipo de mal, mesmo dentro da igreja. Um dos problemas da igreja ainda é essa. Eu não estou falando da igreja em células no modelo dos 12, não, porque graças a Deus, pela revelação, nós estamos sendo libertos e curados. Eu estou falando da igreja de Jesus como um todo. Foi uma igreja que ficou acomodada, que ficou paralisada, que ficou estéril, que ficou religiosa, dando um culto vazio, não entendendo o que é o amor, não entendendo o que é a prática da justiça, não se deixando governar pelo Espírito Santo e ficando dessa forma cativa da religião também, da tradição, das quatro paredes do templo, quando na verdade os perdidos estão lá fora. Amém? Tem gente que é cristão, só se relaciona com pessoas da igreja. Como é uma pessoa assim vai ganhar alguém para Cristo? Se ele só se relaciona com crente, não, eu não quero me relacionar com os ímpios, porque os ímpios são pecadores. Não foi isso que Jesus fez. Jesus andava no meio dos pecadores. E ele não se deixava influenciar pelos pecadores, ele influenciava os pecadores na direção do Pai. E é isso que você vai fazer também, em nome de Jesus. Porque servir a Deus não tem mistério. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão aqui, tá? Até mesmo aquelas que chegaram hoje pela primeira vez, Deus te ama, você é importante para Deus, você é útil para Deus, Deus precisa de você, e Deus quer usar você, para primeiro ter uma experiência com Ele, como aconteceu com Moisés. Moisés era gago, ficou curado, Moisés era leproso de alma, foi curado dos seus medos, das suas rejeições, das suas fraquezas emocionais. Ele foi fortalecido pelo poder de Deus, ele foi abençoado com a capacidade de ser uma pessoa melhor,
de ser um homem que conhecia Deus e o poder de Deus, e depois Moisés foi usado por Deus para libertar um povo. A mesma coisa Deus quer fazer conosco. Se nós nos dispusermos para Deus, nos arrependendo do egoísmo, nos arrependendo do individualismo e deixando Deus participar da nossa vida, e deixando Deus usar a nossa vida para sermos condutores dessa palavra que liberta, Deus vai nos abençoar ricamente. Eu volto a falar com as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez e com todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Deus não quer que você só esteja na presença de Deus e seja uma pessoa que crê que é filho de Deus. Deus quer que você assuma a identidade, que você tenha o estilo de ser um servo de Deus. Para não haver mistério, para não haver medo em relação a isso. O que é servir a Deus? É se tornar testemunha das obras maravilhosas de Deus, das obras daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus só quer que você faça uma coisa, que você tenha experiências com Ele. Buscando a face dEle, você tem experiências com o poder restaurador, transformador de Deus na sua vida, e depois você conte isso para os seus amigos. Você conte isso para os seus familiares. Você fale disso para as suas vizinhas. Amém? Você evangelize os seus funcionários. Você fale para as pessoas que Jesus está vivo. Hoje, nós estamos celebrando o fato dele ter morrido por nós na cruz, mas dele ter, mais do que tudo, ressuscitado. Porque todos os ídolos, todos os iluminados, todos os profetas, todos os homens que são adorados nessas falsas religiões, como o Islã, como o budismo, como o taoísmo, tantas seitas, tantas religiões que adoram a homens, é que esses homens morreram. E qual é o diferencial de Jesus? O diferencial de Jesus é que ele também morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou. E você vai poder comprovar isso, se você deixar a ressurreição dele entrar no seu coração e no seu espírito. Se você receber o dom da vida eterna no seu espírito, se você abrir o seu coração para a ressurreição e a vida entrar, ou seja, para Jesus entrar, ele vai te dar vida, ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te ensinar a como viver para ser feliz. Quem quer isso? Quem quer isso para si? É tão simples, é tão fácil. Agradar a Deus, viver na presença de Deus é tão simples, é tão fácil. Difícil, doloroso, penoso é viver no pecado, é viver no mundo, é viver separado de Deus. Eu vivi 30 anos assim, eu sofri demais. Mas quando eu conheci Jesus, eu conheci a paz, eu conheci a liberdade. Eu me tornei soberano nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha vida espiritual, emocional, física, material. E eu quero dizer, Deus quer fazer tudo isso com você também. Mas você precisa dar um primeiro passo na direção dele. Qual é o passo simples e fácil? É você crer na ressurreição do Senhor Jesus. É você crer que ele, por ser o Filho de Deus, pôde não só entregar a vida dele naquela cruz, mas ele pôde também reavê-la. Ele disse que ele faria isso. Ele falou assim: eu tenho o poder de dar minha vida e de recobrá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Jesus se entregou na cruz, espontaneamente, por amor a mim e a você, para nos salvar. E depois de morto, ele pôde ressuscitar. Por quê? Porque ele não era uma pessoa comum. Ele é o Filho de Deus. E se você quer esse poder de vida, esse poder de ressurreição dentro de você, vivificando a sua vida, fazendo ressuscitar os seus sonhos, fazendo ressuscitar dentro de você a esperança, a perspectiva de uma vida melhor, de um futuro melhor, você só precisa fazer uma coisa nessa manhã: receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai te libertar do egoísmo, do individualismo, ele vai te fazer um servo dele. Um filho e um servo dele. Amém?